Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Assim que alguém puder me avisar se o som tá rolando bem, agradeço pra gente. Ó. Oi, Samira, boa noite. Se alguém puder me fazer um okzinho sobre o som, como é que tá? Oi, Raquel, boa noite. Oi, Bi. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, olha Você só, tá a Berta chegou pra dar oi. Vai dar Tá um animada. oizinho. Tá animada com a live dela, ó. Linda, tô com saudade dela. Ai, ela também. Ela também tá com muita saudade. De todo mundo, né? De Imagina. todo mundo, né? Ai, gente, obrigada por darem o retorno sobre o som. A Samira te mandou oi, Berta. E, gente, então vamos esperando aí o pessoal entrando um pouquinho. Enquanto isso, a Bi pode nos contar um pouquinho sobre ela, né? Sim. A gente vai conversar sobre os ciclos internos, para quem está entrando aí meio porque viu, né, que está rolando uma live. A gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos ciclos internos. E hoje, então, com a Bianca Halpental, nossa convidada, e ela vai se apresentar, então, para a gente agora. Fico muito feliz de ter recebido o convite da Larissa, né? Para quem não sabe, eu trabalho no Espaço Norte, né? Sou parceira da Larissa, ancoro os trabalhos do Povo Estrela, que é um projeto meu dentro da espiritualidade, dentro da área terapêutica, né? E digamos assim, o meu ancoramento principal é lá no Espaço Norte, né? Agora, nesse momento de quarentena, a gente está um pouquinho distante, mas, né, as redes sociais, enfim, o digital está aí nos aproximando, né, trazendo provas de que mesmo distante, a gente continua muito próximos, né? E eu sou terapeuta holística, então sou facilitadora de vivências, eu também sou mestre Reiki, né? Dou cursos na área, né, do Reiki, do tarô, ensino também a fazer leituras de tarô para quem tem interesse, né? E já trabalho aí na área, né, a minha jornada dentro da espiritualidade, dentro da terapêutica, já tem aí mais ou menos uns 7 anos, né? Sou jovem ainda, mas já tenho uma boa caminhada aí dentro da espiritualidade. E tudo começou, né, a partir de uma vontade minha, né, de um despertar meu para compreender um pouquinho mais como que era esse universo sutil, né? Porque por muito tempo eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né? E ir atrás e entender como que as coisas funcionam. E por muito tempo isso ficou só na teoria, né? Até que chegou o momento de fato colocar em prática, né? É que nem dentro do yoga, não adianta a gente só aprender, né, as posições, se não entrar e não compreender realmente a filosofia que tem dentro do yoga, né? Então eu fui colocando isso em prática até que chegou um ponto, né, que eu compreendi que isso era necessário, eu estava recebendo um chamado para transmitir isso para outras pessoas, né? Porque da mesma forma como eu tive o meu processo de despertar, de compreender a minha mediunidade, né, os meus processos emocionais e mentais, outras pessoas também, né, poderiam estar passando por isso, né, em algum momento da sua caminhada. E aí iniciei então os meus estudos, né, na área da terapêutica, fiz algumas formações e hoje estou aqui transmitindo tudo que eu aprendi ao longo, né, dessa caminhada, que está só começando, né, tem aí uma jornada, né, ainda pela frente, mas, né, sempre no intuito de trazer aquilo que eu internalizei, que eu senti, que eu compreendi, aprendi, trazer para as outras pessoas para ajudar elas no processo, né? Então, e costumo dizer que eu não sou uma mestra, né? As pessoas brincam, principalmente quem faz os cursos de reiki, né? Ah, minha mestra. Eu não sou mestra de ninguém, né? Eu ensino as pessoas a serem mestres de si mesmo, né? Porque a gente tem
esse potencial dentro da gente. Então, basicamente, a minha história é essa, né? Se fosse para falar de mim, ficaria falando várias horas aqui, mas seria em resumo isso, né? Ai, com certeza. Coisa boa. Então, Bi, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho já da nossa temática de hoje, né? Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que a gente está tendo que encarar várias realidades, vários pensamentos, sentimentos e sombras que talvez a gente vinha deixando debaixo do tapete, exatamente. Então, acho que é um momento da gente trabalhar esse autoconhecimento de forma intensa. E aí a gente traz, então, essa ideia dos ciclos, né? Então, tô bem curiosa também. Gente, Então, só lembrando, fiquem bem à vontade para perguntar o que tiver de dúvida, de sugestão, enfim, de ideia que gostaria de conversar, fiquem bem à vontade. A ideia é a gente construir um bate-papo mesmo. Então, fiquem bem à vontade. perfeito. A Larissa vai ficar aí de porta-voz, né? Deu para me ajudar nas perguntas que vocês tiverem, né? Ela vai me passando. Então, dentro do xamanismo, né? Dentro das rodas xamânicas que eu facilito mensalmente, né? Quem participa das rodas xamânicas já deve estar por dentro um pouquinho desse assunto, né? A gente tem, né? Dentro da Terra, da Mãe Terra, a gente tem os ciclos, né? A vida, né, o planeta Terra, ele está em constante movimento, assim como nós, como seres encarnados aqui, vivendo a nossa experiência aqui, né? E a Mãe Terra, né, ela tem as suas estações, né? Tem a primavera, o verão, o outono e o inverno, né? A gente tem a noite, tem o dia, né? Tem as fases da lua, né? Que começa na lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Tem também, né, o ciclo natural de crescimento e de maturação das coisas, né? Como, por exemplo, as plantas. Antes de uma árvore poder dar frutos, a gente precisa plantar essa sementinha no chão, né, na terra, para ela começar a vingar, crescer, depois ela sair da terra, né, se tornar uma árvore para depois dar frutos, né? Então, tudo como é que eu vou dizer assim, é um ciclo, né? É um ciclo de nascimento, crescimento, colheita e morte, né? Que não seria necessariamente uma morte, né? Mas um renascimento para algo novo começar, né? E dentro dos conhecimentos da tradição dos povos antigos, dos povos nativos, né? Há muitos séculos, a humanidade traz consigo, né, esse entendimento em relação a esses ciclos, né? Dentro da Wicca, dentro da tradição celta, a gente tem a roda do ano, né, os festivais que acontecem nos equinócios com a troca, né, das estações. A gente tem também dentro do xamanismo, né, do xamanismo americano, a gente também trabalha com a roda de cura medicinal, né, onde faz o link com as estações, onde faz o link com as direções dos pontos cardeais e também com os animais que representam essa medicina. No tarô a gente trabalha com esse ciclo, né, de tudo tem um começo e um final para um novo começo. Então, em tudo, se a gente for olhar, né, ao longo do crescimento da humanidade, da nossa evolução, a gente foi colocando essa ciclicidade em tudo, né? E dentro de nós, a gente também vive isso, né? Porém, conforme a humanidade foi amadurecendo, no início, né, da nossa humanidade, no início, quando o ser humano começou a ter consciência, ele tinha esse contato, ele buscava compreender, né, trazer explicações para tudo que não tinha uma explicação racional, né? Por exemplo, o trovão, né? As pessoas não tinham entendimento de onde que surgia o trovão, não tinha conhecimento científico, climático do porquê que ele surgia. Então, é um Deus que está bravo com a gente e que está mandando esse sinal, né, para nós, sinalizando de que não tá contente com a gente, né? E assim foram com várias
coisas, né? E foram surgindo, então, essas religiões antigas. No início da Idade Média, talvez um pouquinho antes, né? A ciência começou a evoluir. E a gente foi perdendo essa conexão com essa sabedoria ancestral, né? E junto com isso, a gente também foi perdendo, né, esse movimento de olhar para dentro, né? Porque enquanto a gente estava observando os ciclos da natureza, né, acompanhando o período de colheita, o período de adubar a terra para, né, a terra fornecer o alimento para a gente estava em perfeita harmonia com a Mãe Terra, né? Por exemplo, né, o melhor exemplo é as pessoas que ainda moram no interior, em áreas rurais, né? No verão é um período onde estão a todo vapor, né, trabalhando, mexendo na terra, como é que eu vou dizer assim, cuidando daquilo que foi plantado para depois colher. No inverno, né, como demora, como amanhece um pouco mais tarde, as noites são mais longas, naturalmente as pessoas do interior, elas dormem até um pouco mais tarde, né, começam a trabalhar, né, quando o sol nasce, e no final do dia, o sol se põe às 6 horas, já é o momento que eles já estão concluindo todo o trabalho e estão voltando para casa para descansar. Então é um período, né, no inverno, onde essas pessoas elas diminuem um pouquinho o ritmo, né, e descansam consequentemente um pouco mais. Só que nós, né, na cidade, né, dentro da selva de pedra, a gente perdeu esse contato, né? E é o que vem acontecendo com a maioria da humanidade, né? E hoje, estando ou não em uma área rural, né? Até mesmo as pessoas que trabalham no campo, elas estão com esse ritmo muito mais acelerado. E hoje, nós não respeitamos mais esse ciclo, né? A gente perdeu a noção do tempo. Hoje a gente está constantemente correndo, né, atrás de uma máquina, né, atrás de uma roda, tentando fazer ela funcionar constantemente, né? E aí, a partir disso, né, dessa desconexão com esse ciclo, começam a surgirem as doenças e os desequilíbrios, né? Por que no inverno? E aí, fazendo um link com o nosso momento atual. Por que no inverno as pessoas ficam com mais gripe, né? Porque a gente não para, a gente continua no mesmo ritmo que, né, seguiu no verão, na primavera, a gente quer continuar no inverno, sendo que ele é naturalmente um período de recolhimento, né, de diminuir um pouquinho o passo, a velocidade e olhar para dentro, né, um período de morte para na primavera algo renascer. E aí a gente não escuta esse chamado, né? E aí, às vezes, até mesmo quando a gripe vem, né, a gente sente que está começando a vir os primeiros sinais da gripe, nós já vamos lá tomar um remédio, né? E aí ficamos ainda mais felizes ainda que a gente conseguiu bloquear o ciclo da gripe e continuar, né? Não precisar parar. E algumas vezes, né, esse chamado é tão forte que a gripe ela acaba tomando conta, fazendo a gente ficar de cama por uns 2 ou 3 dias, para daí finalmente nosso corpo dizer: esse cara me escutou, essa pessoa me escutou, né? E agora eu posso descansar, né? Talvez agora nesse momento de recolhimento ele vai conseguir escutar o que a sua essência está falando, né? Tá tentando transmitir e no seu dia a dia na correria não consegue perceber, né? E essa quarentena e toda essa situação, né, essa pandemia que está mobilizando, né, não só nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, né, foi algo que foi se espalhando, vem trazendo esse chamado e esse sinal para a gente se recolher, né, olhar para dentro, né, o que é o isolamento, né, a gente não ter contato com as pessoas. Fechar, né, todas as portinhas para o externo e abrir as portinhas interiores, né, olhar para dentro, perceber o que precisa ser curado, né, como a Larissa falou, né, no início da nossa live, olhar as nossas sombras, né, fazer uma faxina, uma limpeza geral dentro da gente, né, e esse é um movimento coletivo da humanidade como um todo, né? Mas
cada indivíduo, né, cada pessoa dentro da sua individualidade, ela também tem um ciclo interno, né? Ela também tem o seu movimento em cada área da sua vida, né? Em cada área da nossa vida, nós temos esse ciclo. No nosso trabalho, né? Quando a gente entra no trabalho, a gente está nesse período de plantar essa sementinha, cultivar ela para que cresça, né? E aí depois a gente começar a ver os resultados da nossa dedicação naquele trabalho. Até que talvez chegue um momento dessa jornada, né? Que pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, depende muito do que a pessoa precisa aprender, né? As lições que ela precisa ter ali naquele local. Ela sente que ela precisa ir para um outro trabalho, né? Sente que aquele ciclo terminou. E aí ela sai daquele trabalho, entra em outro, e aí esse ciclo novamente de nascimento, crescimento, morte começa, né? Então, dentro da nossa vida, a gente está constantemente passando por esses ciclos, né? E aí cabe a nós, né, aproveitarmos esse momento, onde o coletivo como um todo está chamando a gente para voltar para dentro, para a gente se realinhar com esse ciclo da Terra, né? Alinhar esse nosso ciclo interno com esse ciclo humanitário, né? Esse ciclo como humanidade como um todo, né? Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, hoje, né? Agora, no dia 20 e poucos, 20, 21 de março, a gente entrou no outono, né? Então, naturalmente, nós aqui no Hemisfério Sul, né, seria a ideia, a gente já está entrando, né, nesse movimento de recolhimento. Então, nós aqui no Hemisfério Sul, né, e foi exatamente, pelo menos aqui no Brasil, foi ali em meados de março, onde toda a situação da pandemia se alastrou, né, e onde foi decretada a quarentena, onde foi pedido para as pessoas se recolherem. Então, nós aqui do Hemisfério Sul, se a gente for fazer uma análise dentro desse ciclo, né, desse ciclo da Mãe Terra, a gente está um pouquinho mais alinhado do que o pessoal que está lá no Hemisfério Norte. Lá no Hemisfério Norte, eles estão em plena primavera agora. Acabaram de entrar na primavera, sair do inverno, né? E, na verdade, para eles, o que a Mãe Terra está falando? Era aí um pouquinho, vocês não deixaram as coisas, vocês não deixaram o que precisava morrer, né? Precisa de mais um tempo de reflexão, de introspecção, de recolhimento, né? Mas nem por isso a gente está melhor do que eles, tá? A gente está no mesmo barco que o pessoal do Hemisfério Norte. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto, somos todos um. Lembrando, né, que a gente alimenta uma energia do inconsciente coletivo, né? O que é o inconsciente coletivo? É como se a gente tivesse uma bolha, né? Uma bolha invisível em cima da gente, e tudo que a gente pensa, que a gente sente, vai para essa bolha. Essa energia que é gerada a partir desses pensamentos e sentimentos vão indo para essa bolha. E cada um de nós temos uma ligação com essa bolha. E a gente vai alimentando isso, né? E por muito tempo a gente foi alimentando com sentimentos, com pensamentos negativos, com energias de medo, de autossabotagem, de raiva, né? E a gente está nesse momento de fazer essa limpeza de toda essa densidade que foi se acumulando em cima de nós, né? E que nos afeta indiretamente, né? A gente, naturalmente, por estar, né, aqui habitando, né, o planeta Terra, a superfície terrestre, a gente é influenciado por essas energias, né? E então, esse momento é um momento da gente olhar para isso, olhar para dentro de nós e começar, né, de dentro para fora, limpando tudo isso e emanando para esse inconsciente coletivo agora, né, pensamentos e sentimentos muito mais elevados, né, tendo muito mais consciência do que está acontecendo com a gente e com o todo, tá? Fiquei pensando um pouquinho, Bia, assim, em como cada um individualmente está reagindo, né? Ó, a Angelita nos achou, achei vocês. Que bom, Angelita. Seja bem-vinda. Não, e como cada um está reagindo à situação que a gente está vivendo hoje. Porque
eu acho que é geral, assim, conversando, todo mundo consegue pensar em pessoas que estão em negação ainda, né? Que não estão conseguindo ver a gravidade, que não estão conseguindo levar a sério, que não estão se protegendo, que estão dando risada. Eu, na verdade, não. O Daniel, meu namorado, foi no mercado e um senhor fingiu que estava espirrando, tipo, para assustar as pessoas. Então, eu acho que tem um movimento muito grande de pessoas que não conseguiram ainda se dar conta. E aí, na psicologia, a gente usa o conceito de mecanismo de defesa, né? Então, tu assume aquilo ali, é uma defesa para não acessar os teus sentimentos, para não acessar o que precisa, porque é o momento de se recolher, e fica lutando Bate o contra. não tá vendo, né? Exato, e fica lutando contra. E aí, se a gente vê assim, de repente, como essa pessoa poderia entrar em contato, como essa pessoa poderia, né, pensar um pouco juntos assim, como essa pessoa poderia acessar a realidade? Que é difícil, né? Como ela pode despertar? Né? Não, eu acho é desafiador até conviver com pessoas que estão assim no mundo meio paralelo, sabe? Porque é difícil. Então acho bem Na verdade, interessante. se a gente for ver, né? Até isso foi algo que eu e tu já conversamos em outro momento, né? As pessoas habitam, né, em diferentes realidades, né? Estando nos mesmos ambientes, nos mesmos locais, mas a sua mente, né, os seus pensamentos e sentimentos, eles estão em outro local, né? Está alimentando outra energia que talvez é diferente daquela que a pessoa que está ali na nossa frente está alimentando, né? Então Uhum. hoje, por mais que a gente habite o mesmo planeta, né, existem diferentes realidades, né? Porque cada pessoa tem o seu universo interno, né? E toda essa situação, né, essa realidade despertou para a espiritualidade, né? E que está consciente, fazendo esse movimento de olhar para dentro, de se espalhar, praticar yoga, meditar, né? Ter uma visão mais natural da vida. É só uma pequena Uhum. parcela, né? E isso é muito pouco. Um grande número de pessoas por aí que ainda não despertaram para isso de fato, né? E aí, para quem está na resistência, né? Como que eu vou fazer me realinhar, então, com o meu ciclo interno para fazer as limpezas que eu preciso, né? É olhar para o seu sentir, né? Para a sua intuição. O que tá saindo de mim nesse momento? São sentimentos negativos de resistência, de negação, né? Aquelas pessoas que estão tirando sarro, que estão zombando, que estão alheias a isso, não tem muito o que fazer, né? Elas precisam, assim, Uhum. um movimento interno. Então, o que a gente precisa fazer é não se afetar com essas atitudes delas, né? Mas quem está aí buscando uma resposta, buscando ter um entendimento, olha para o seu sentido. Tudo vai a partir daquilo que a gente está sentindo, avaliando, né, os sentimentos daquele momento. Eu estou na resistência, eu estou no medo. Peraí, então tem algo errado. Então, tu não está fluindo com esse movimento de recolhimento que a Terra está chamando, né? Tu está resistindo a esse fluxo. Então, inicialmente, para a gente conseguir sair disso, é olhar e tentar identificar os sentimentos que tu tá emanando, que tu tá sentindo naquele momento. E acolher eles. Ok, eu tô com medo, né? Eu tô na resistência, mas o que dentro disso eu posso fazer de diferente, né? Tem algo que eu posso fazer de diferente? Eu não posso sair na rua, eu tô impedida de trabalhar, de fazer as minhas coisas habituais. Isso é algo que está fora de mim, né? Eu não Uhum. tenho como fazer, como mudar isso. Então é algo que eu não tenho o que fazer. Então eu simplesmente solto. Mas o que dentro, né, da minha bolha, da minha realidade agora, eu posso fazer de diferente? Eu parei o meu trabalho, né? Eu estou em casa, não posso trabalhar. Como que eu posso aproveitar esse momento? E aí a gente resgata, né? Todos os nossos projetos, os nossos planos que a gente fez e que a gente guardou na gavetinha. Estudar algo novo, começar a meditar, fazer yoga, né? Enfim,
ou dentro do seu próprio trabalho, se você é uma pessoa, um profissional autônomo, por exemplo, né, que trabalha por conta, tem o seu empreendimento. Que projeto que estava adormecido, que estava ali na gaveta, que você gostaria de fazer, mas que estava faltando tempo para fazer, né? Pega esses projetos e começa a olhar para eles, né? E é assim que a gente se alinha com esse ciclo, esse ciclo planetário, né? Da humanidade como um todo, mas também respeita o nosso ciclo pessoal, né? E começa a fluir de uma forma diferente. As coisas começam a ficar mais fáceis, né? Que eu acho que é bem interessante, desculpa, Bi, te interromper. Acho que é bem interessante isso do momento planetário e do momento interno de cada um, né? Tá. Porque cada um reage de uma maneira diferente a uma coisa que é planetária. Então, daqui um pouco, a gente está num movimento mais... eu estou num movimento mais introspectivo, não estou trabalhando, estou só em casa, estou refletindo, estou até um pouco deprimida, porque estou lidando com várias coisas. E aí eu vejo que esse Ciclano está ali trabalhando um monte, fazendo vários projetos novos, fazendo cursos, meditando, fazendo yoga, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu me sinto mal. Me sinto culpado por não estar produzindo, por não estar em movimento. Mas eu tenho um ciclo interno que é diferente do ciclo do fulano, né? E é difícil na sociedade lidar com isso e aceitar que cada um tem o seu ciclo, né? Porque na sociedade atual que a gente vive, né, a gente se baseia, na maioria das vezes, e até mesmo inconscientemente, na comparação, né? O que o outro está fazendo que eu posso fazer também, ou o que eu posso fazer de diferente, né? Quando, na verdade, né, cada um tem o seu tempo, né? Tem a sua fase, o seu ciclo, o seu momento, né? E aí, né, nisso que tu falou, eu tô olhando pro fulano, eu tô vendo ele a pleno vapor, né? Parece que a questão da quarentena nem afetou ele tá de boa, né? Sendo que a gente não sabe o que ele tá sentindo dentro dele. Sim. E eu tô aqui, eu quero ficar na minha, eu só quero ler os meus livros, eu não quero fazer nada. E aí, qual é o sentimento que vem, né? Quando a gente pensa nisso? É a culpa, né? Então, será que isso tá certo? Será que tá certo? Será que eu realmente preciso fazer esse movimento? Né? Se olhar o outro e se comparar e traz um sentimento negativo, né? É porque tu não tá respeitando o teu ciclo, o teu momento ali, né? Então, veio culpa, mas por que eu preciso fazer isso? Eu sou obrigado? A quem eu devo, né, essa satisfação? Para quem? É para mim mesmo ou é para o outro? É para provar algo para o outro, né? Porque nessa mesma situação que poderia vir, eu posso ver o meu amigo, né, a pleno vapor, com várias ideias, vários projetos nesse momento, e eu ficar também animado para fazer algo, né? Ou semelhante ou dentro dessa ideia, né? Dentro de algo parecido aí. E isso me dá inspiração para fazer algo também. Entende que o sentimento que está contido ali é diferente do que a outra pessoa sentiu quando estava vendo e se sentindo culpada, né? De não estar agindo naquele momento. Né? Então, vai da avaliação do nosso sentir. Perfeito, Bi. Não, eu acho que é muito isso, né? A gente num mundo de muitos influenciadores digitais, né? Mas como essa influência bate em cada um, né? Porque pode bater nesse modo de se sentir motivado, inspirado, ou no modo culpa por não ser assim também. Exato. E aí que mora a diferença, né? Exato. E dentro disso também, né? Opa, desculpa. Dentro desse movimento, né? O que um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que a gente está vendo agora uma ascensão, né? E inclusive essa questão da pandemia. Dentro da astrologia, a gente vê que é um movimento para trazer as pessoas para o digital, para se reinventarem, para descobrirem coisas novas, né? Nós, como profissionais, né?
terapeutas que auxiliam outras pessoas. Eu, por exemplo, trabalhava muito o presencial, né? Raramente aparecia aqui em vídeo, né? Para mim hoje está sendo uma revolução estar aqui fazendo uma live. E então tu fica nesse conflito. Tá, mas será que se todo mundo está fazendo esse movimento, eu também preciso, né? Tá, naturalmente as pessoas elas vão se voltar para o digital, porque é o meio de contato que a gente está tendo hoje, né? Que a gente consegue ter as pessoas. Mas por que não aproveitar esse momento para organizar os teus projetos, né, analógicos, né? Colocar no papel, escrever, desenhar, né? Ou até mesmo, por exemplo, eu tinha muitos cursos, muitas ideias que eu tinha e que eu estava sem tempo, né? Sem tempo de fazer isso. Hoje o tempo não é mais uma desculpa para eu não fazer, né? Para não organizar isso, para quem sabe mais para frente colocar em prática, né? A pandemia ela vai ter um tempo de duração e depois a gente vai poder sair para a rua, né? E voltar à nossa rotina, né? Acredito que nada vai ser igual ao que era antes, né? E que bom, né? Que bom, exato. Mas a gente vai voltar a ter contato com outras pessoas, né? Então, por que não aproveitar esse momento para organizar aquilo que eu quero fazer lá na frente, né? Ou então fazer aquilo que eu não conseguia, né, me dedicar. A gente não precisa estar, né, 24 horas por dia só focando no trabalho, né? A gente pode focar, dedicar esse momento para cuidar da gente, né? Para cuidar talvez do outro, né? Se dedicar mais à nossa família ou alguém que a gente gosta, mesmo estando à distância, né? Então, tem muitas Exatamente. possibilidades que a gente pode, como a gente pode aproveitar esse momento, né? E sem se sabotar, se culpar, se autocriticar. Isso vale para sempre, né? E uma coisa também que eu gostaria de comentar, né, e dar dica, né, para o pessoal que está aí assistindo a live, que é algo que eu vejo que, né, muitas das pessoas que me acompanham me perguntam. Porque a gente fala muito de escutar, né, dentro da espiritualidade, dentro do despertar, fala muito de escutar a sua intuição, né, escutar a voz do coração. Tá, mas como que eu escuto ela? Tem muitas vozes dentro de mim, né? E aí, às vezes, a pessoa fica na dúvida, será que é realmente a minha intuição que está falando? Ou é um sentimento de medo, né? De insegurança que está vindo, não faz agora isso nesse momento. Ou faz, né? Será que eu estou sendo precipitada? Ou será que eu estou com medo de agir? Né? Então, as pessoas têm muita dúvida em relação a como escutar a intuição, né? Geralmente, né, a gente tem, eu brinco que a gente tem um anjinho e um diabinho dentro da gente, né? O anjinho é a nossa intuição, né? E o diabinho é o nosso mental, que fica sempre tentando ter o controle, nos dar ideias, é aquele que não cala a boca dentro da gente, né? E identificou? Então, o que é a nossa intuição? Por exemplo, quando a gente tem uma ideia, né? Quando vem um lampejo, né? Aquela primeira ideia, aquela primeira frase que vem na nossa mente, né? Surgiu uma ideia de um novo projeto. É isso, né? Vai ser legal, vai ser assim, 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 já vem com tudo na cabeça. Depois de vir esse pensamento inicial, vem, e se der errado? Mas e agora eu não tenho isso? Mas eu não tenho capacidade. Eu não tenho conhecimento, né? Então eu costumo dizer que a intuição é esse primeiro lampejo, essa primeira voz que vem dentro da gente. E o nosso mental, né, que seria o diabinho tentando nos sabotar, é esse mas, os poréns, os sis, que a gente vê, que, né, vem naturalmente quando a gente tem alguma ideia ou quando a gente tem algum projeto que a gente quer realizar. Enfim, para tudo, isso é uma regra para tudo, né? Basicamente, todos os mas e poréns, né, a gente tem que ficar bem atentos e avaliar se não é uma sabotagem, né? Se não é alguma crença limitante, né? Que está dentro da gente tentando aí nos controlar para que a gente não consiga fazer, né? Consiga fazer aquilo que a gente quer.
tá? Uhum. A outra também forma de identificar, né, é que o nosso mental, né, essa energia mental sabotadora, ela é aquela que fala mais alto dentro da gente. É aquela que grita, né? É aquela que chama a gente de burro, de tonto, que tu fez errado, que não era o momento, né? E, então é aquela que é a mais grosseira dentro da gente. Aquela que, né, é só esse o caminho, só essa solução. E a nossa intuição, ela já é aquela voz mais suave, mais amorosa, tem um caminho, sempre tem uma outra solução, sempre tem uma outra direção, né? Então, a nossa voz da intuição, ela é sempre amorosa, compreensiva, né? E o mental é aquele que está sempre ali, né? Colocando lenha na fogueira. Consigo identificar. E assim é Sim. fácil da gente perceber, porque às vezes a gente Uhum. tem dificuldade. Tá, mas e agora? Né? Eu já tive fases, momentos, onde eu conseguia ver claramente qual, né, dessas duas partes de mim, né, estavam falando. Porque, na verdade, elas são aspectos meus, né? Não é nada Uhum. fora, tudo que tá dentro, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar as duas, escutar ambas, né? E harmonizar essas energias. Claro, falando assim é muito fácil, na prática é mais desafiador, né? E eu acho que pensando nesse momento agora, a gente tem essas vozinhas aí diariamente, né? Muito forte. Muito forte. Porque, bom, num momento eu tô assim, ah, não, eu tenho tempo, fazer um exercício, vou arrumar minha casa, ou vou trabalhar, nananã. E aí o outro momento já é tipo, nossa, olha a situação que o mundo tá, tem muita gente morrendo, aí tu entra ali nas redes, vai ver quantos óbitos teve nas últimas 2 horas no mundo. Então, são essas vozes aí, e aqui é sempre a racionalização, né? Mental. Exato, Então, e daí tu fica naquele, tentando encontrar o equilíbrio entre essas duas forças aí. exato. E Forte. aí a gente vai um pouquinho mais além, né, dessas vozes, porque isso é algo interno, né? Porque no momento que a gente olha as notícias, a gente está entrando dentro dessa energia do inconsciente coletivo, né? Uhum. Dentro desse ciclo coletivo. E aí a gente é influenciado não só pelo que nós estamos projetando, né? E que estamos manifestando internamente dessas duas vozinhas, mas também todo o inconsciente que todo o restante da humanidade está alimentando. Né? E Uhum. aí fica bem mais desafiador para conseguir sair disso, né? Por isso que tem momentos que tu tá bem, né? Tá tudo fluindo bem, eu tô tranquilo, acordei bem. Daqui a pouco tu olha uma notícia, ou alguém te fala alguma coisa, e aquilo te traz uma sensação ruim, né? Baixa totalmente a tua vibe, a tua energia naquele momento. Por quê? Tu acessou uma energia que estava além de ti, né? E Uhum. aquilo, né? Digamos, de uma certa forma, tu foi sugado para aquilo, né? Então, o mais recomendado nesse momento é necessário a gente acompanhar as notícias para a gente saber o que está acontecendo, né? Mas moderar, né? Ah, eu vou olhar uma vez por dia, né? Ou vou olhar quando eu sentir que é necessário, né? Eu, por Uhum. exemplo, já faz mais de 3 anos que eu deixei de seguir, de acompanhar qualquer veículo de notícia, seja no Facebook, no Instagram, eu não acompanho, né, veículos de notícia dentro desses canais das redes sociais. Eu só vou lá, eu só entro, né, e acompanho no Google, entro no site quando eu quero realmente saber alguma coisa, né? E Uhum. eu, né, acredito e tenho como base para mim que aquilo que foi importante, que aquilo que for importante, né, eu saber, as pessoas vão me contar, né? Uhum. Tu tá em muita evidência, as pessoas vêm, tu já viu, tu escutou essa notícia, né? Então, eu não me preocupo em olhar a notícia, né? Aquilo que eu preciso saber, que é importante para saber, para eu saber, vai chegar até mim em algum momento, né? Então, Uhum. a gente não precisa estar 24 horas conectado vendo todas as notícias. É, não, eu acho que é bem isso aí, né? Tem gente que tá muito o tempo inteiro olhando números e se atualizando, e ok, bacana, mas precisa ter um equilíbrio, né? É muito É, importante. tem pessoas que conseguem lidar com isso,
né? Uhum. Que conseguem, tem facilidade, né? Simplesmente olha e, ok, não Não sente nada. abala. Uhum. Não se abala. Por quê? Não tem, talvez, o sentimento de medo alimentado dentro de si. Mas tem Uhum. outras pessoas que talvez são mais sentimentais, né? Mais sensíveis a isso, que vai despertar totalmente o sentimento de medo, né? Então, são essas pessoas que têm que ter um pouquinho mais de moderação, né? Não são todas, né, as pessoas. Tem gente que, né, vivo de notícias, né? Já outras, Uhum. talvez não precisa tanto, né? E as notícias são complexas, né? Porque tem tantas fake news que a gente nem sabe o que que é verdade e o que que não é, né? Então fica mais complexo ainda. E aí, né, dentro disso também, né, quando a gente olha as notícias, de novo avaliar o sentir, né? Eu sempre vou ficar voltando para o sentir, porque eu sempre estimulo as pessoas a, no momento ali, né, em todas as situações, avaliarem o que está sentindo, porque é através do nosso sentir que a nossa intuição fala. Então, se tu tá olhando uma notícia e te trouxe uma sensação ruim, tá, peraí, né? Não vou olhar, isso não é legal para mim, né? Vou evitar de olhar. E da mesma forma com as fake news, né? Então, Uhum. a gente usar essa avaliação. Se a gente não tem como ver externamente se aquilo é verídico ou não, avalia primeiro dentro, né? E aí depois fora. Perfeito. Uhum. Muito bem. O que mais que a gente poderia falar? Deixa eu ver. O que tu acha, Lari, da gente fazer uma meditação rapidinha, convidar o pessoal para fechar um pouquinho os Ai, olhos? acho maravilhoso. Acho que todo mundo quer. Eu tô aqui com o meu tambor. Acho que o pessoal que participa das rodas de cura já deve estar com saudade. Não sei como que vai ser o som dele, né? Vamos ver. Tá ok? Para mim aqui que tô de fonezinho, tá maravilhoso. Pessoal, não Deve sei. ser. Se alguém quiser dar um okzinho, Tá ó, ok? Como que tá? a Angelita adorou. A Angelita é a amante do tambor, ela adora o som do tambor. Coisa boa. Então Então vamos agora, fazer. isso, vou convidar então quem está participando, quem está assistindo essa live, para, né, deixar um pouquinho o celular de lado ou simplesmente fechar os olhos. Fechem os olhos nesse momento, respira fundo, solta o ar. E agora, lentamente, nós vamos silenciando os nossos pensamentos, prestando atenção apenas na nossa respiração, sentindo cada partícula de ar entrando pelas narinas, indo até os nossos pulmões. E agora, nós tentamos escutar o nosso coração. Sente os batimentos do coração. No início, pode parecer difícil de escutar. A gente sente uma leve vibração no peito. Mas conforme nós vamos nos desligando dos sons externos, os batimentos do nosso coração vão ficando mais audíveis. E esse som, ele vai crescendo dentro de nós. Nesse momento, a gente concentra a nossa atenção no som do nosso coração, se unindo às batidas do coração da Mãe Terra,
que é o som do tambor. E agora, nós iniciamos uma jornada para o coração da Mãe Terra, com o objetivo de nos realinharmos a ela, e nos conectarmos com o nosso ciclo interno. E agora, você se concentra apenas no som do tambor, nessa jornada que começa agora. Visualiza a Mãe Terra, todo o planeta Terra, envolvido por uma luz verde. Nós percebemos a Mãe Terra como uma mãe, uma mulher, uma deusa, amorosa, sorridente. No seu ventre, ela gesta toda a humanidade. E essa deusa, que é a Mãe Terra, ela estende os seus braços para nós, nos abraça, nos acolhe dentro desse abraço. O coração da Mãe Terra em nós se funde. E as batidas do nosso coração, do coração da Mãe Terra, vão se realinhando novamente, se harmonizando. Nós vamos fazendo as pazes com a nossa mãe, aquela que nos nutre. Nesse momento, dentro desse abraço amoroso, nos olhamos nos olhos da Mãe Terra, dessa deusa, e nós agradecemos por tudo que foi vivido, por tudo que iremos viver, por tudo que nós temos, sejam as coisas materiais ou imateriais na nossa realidade. Nós agradecemos por tudo que nós temos na nossa existência. Depois de agradecer, nós honramos os 4 elementos que residem tanto na Terra como em nós. A Terra, que é a nossa carne, nosso corpo físico, a água, o nosso sangue, o ar, que é o nosso som, a nossa respiração, e o fogo, que é a nossa alma, que reside dentro de nós. Sentindo todos esses 4 elementos dentro de nós, a gente sente como se um reloginho dentro da gente se religasse e ajustasse os ponteiros.
nosso ciclo vital. Todas as partes de nós repetir umas com as outras. Sentindo esse abraço da Mãe Terra em torno de nós, se fundindo com essa energia esverdeada. Vamos lentamente retornando pro aqui, pro agora. Percebendo novamente a nossa respiração. E lentamente retornando, abrindo os olhos, trazendo esse sentimento de gratidão e de acolhimento. Então, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Vou até tomar um golinho de água. Isso. Então, gostaria de agradecer vocês, né, quem participou da meditação, né? Aqui foi só uma amostrinha, né, uma meditação rapidinha, né, mas espero que tenha transmitido para vocês toda a força, né, toda a intenção que essa meditação, essa jornada, né, xamânica, né, sempre quando a gente usa o tambor, a gente se refere, né, a gente está fazendo uma jornada xamânica, né, se realinhando com o som, né, com a energia da Mãe Terra e com nós mesmos, né? Então, gratidão pela presença de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, né, estou à disposição para esclarecer dúvidas, curiosidades, né, dicas, né, o que eu posso pesquisar, o que eu posso estudar nessa quarentena. Estou aí à disposição de vocês, tá, gente? Estou a serviço de vocês. Gente, então, em nome de todos, eu agradeço a tua presença, Vi, né? Foi muito, muito legal, tanto o bate-papo quanto essa meditação, essa jornada, foi muito, muito especial. Tenho certeza que todo mundo gostou, que nem eu, assim. E, ó, a Berta chegou para se despedir. Se despedir, né? E gostaria, então, de deixar para vocês, né, antes de finalizar, esse teminha de casa, né? De se avaliarem o seu sentir, né? E estarem constantemente, quando vem um pensamento, qual é o sentimento que está vindo junto, né? Identificar o seu sentimento, para daí, então, começar a se realinhar, né? Identificar esses ciclos. E dentro, né, desse movimento de nascimento, crescimento, colheita e morte, né? Se avaliar nesse momento e qual estágio vocês estão dentro da sua individualidade, não só no coletivo, né? Mas também Perfeito. individual. Então, deixo aí o tema de casa para vocês. E quem quiser conversar comigo depois, com a Larissa também, a gente está à disposição. Gente, já avisando também, eu vou deixar essa live disponível no YouTube, tá? Então eu vou colocar ela lá também. Aí quem quiser assistir de novo ou fazer a jornada de novo, ela vai seguir disponível. Se quiser indicar para amigos, familiares que não puderam assistir ao vivo, ela vai estar disponível para poder continuar assistindo. Quinta-feira, às 19 horas, tem aula de yoga online, então também na live. Então, todos estão convidados. Bianca também. Também. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Namastê. Namastê. Gratidão.